de introduzir e de incorporar as redes sociais, as tecnologias da educação, porque elas efetivamente quebram com essa perspectiva de que tudo vai terminar num objetivo comum. Ao contrário, elas elevam à enésima potência as diferenças. Esse é o papel da universidade. E, infelizmente, no meu ponto de vista, não é isso que a Universidade da Bahia e muitas outras fazem no seu cotidiano. Porém, eventualmente, nós estamos fazendo isso. Eu acho que hoje, numa ação conjunta da FACUL, do grupo de pesquisa liderado pelo professor André, e do nosso grupo, Educação, Comunicação e Tecnologia, com a participação de muitos outros colegas, professores, servidores, a gente está tendo um momento político importante para a universidade. Mas não é um momento para explicar o que está acontecendo. Esse momento é um momento que, do meu ponto de vista, a universidade tem que estar aberta para ouvir. E, mais do que tudo, estar presente para, no calor dos acontecimentos, pensar sobre ele. E, a partir daí, promover mais pesquisas, mais análises, até para saber se isso que nós estamos pensando hoje, com base na formação teórica e política que a gente tem, daqui uns dias nós vamos continuar mantendo, porque as pesquisas vão nos ajudar a compreender exatamente isso, o que não nos libera e não nos desobriga de, no calor dos acontecimentos, estarmos nos manifestando politicamente. Eu acho que essa é a grandeza desse momento e eu acho que essa é a grandeza desse encontro também. Aberto os microfones aí, está todo passando e quem for pegando o microfone vai falando. Então levanta a mão, nós temos ainda meia hora. Apresenta porque a gente na rádio. Professor Nelson Fredo, professor Emerson, professor Messias, professora Alô. Olha só, sou servidor técnico administrativo da Universidade Federal da Bahia, concursado, já que nós estamos aqui comprometidos com alguns princípios republicanos. Sou servidor e sou diretor do sindicato da SUFMA. Eu penso que essa iniciativa da Faculdade de Educação, do grupo de pesquisa aí, joga um papel muito importante na construção da nossa universidade, porque a exigência tem que ser essa, professor. A gente não tem que ter, a priori, já a opinião formada. E o Sindicato dos Trabalhadores está mobilizado, tem participado dessa movimentação que está acontecendo no país, a partir da nossa federação, a FASUBRA. Eu tive uma sorte de estar em Juazeiro, acompanhando a eleição do sindicato, e lá, no dia da grande manifestação, uniu Juazeiro e Petrolina com uma presença forte da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E para minha alegria, já que nos anos aí, no momento do impeachment de Collor, foi tocado com a música de Caetano Veloso, a semana passada, quem liderou e quem mobilizou, quem sensibilizou a grande manifestação foi Edson Gomes, com a frase da música dele, com a música colocada: vamos, levante, lute, vamos, levante agora. E eles diziam: isso quem diz é Edson Gomes, e os baianos estão certos. Vamos para a rua, pessoal, porque é na rua que as coisas acontecem. Fiquei assim, super feliz de ouvir que as duas ferramentas, todas as ferramentas, elas contribuem para a mobilização, mas não existe movimento sem a presença. Uma coisa que está me indignando, me chateando é o quê? É o contraponto, o vandalismo, que rebaixa o papel dos que já estão presentes, em detrimento dos radicais. Toda vez que eles dizem que nós somos vândalos, eles esvaziam o conteúdo de radicalismo de enfrentamento, porque o que está em curso também aos olhos dos servidores da universidade é que nós estamos experimentando, de uma certa forma, a luta de classes clássica. Muita gente na rua, de forma pacífica ou não, questionando a ordem aí imposta, pessoal. Eu penso que essa opinião dos técnicos, e logo à tarde nós estaremos juntos com a participação da SUFMA, sempre em defesa da universidade pública, que é o que permite a sociedade melhorar. Diz o nome só para o pessoal que está ouvindo aqui. Meu nome é João e é popular agradecimento para poder dar mais oportunidade que as pessoas falaram. Eu acho que em relação à surpresa que foi comentada, eu acho que a gente tem que lembrar também de dois episódios da história recente aqui baiana. O primeiro em 2001, em maio, inclusive na UFA, que aconteceu, que foi o prenúncio para algo muito maior, que foi o que aconteceu em 2003, a revolta do Poço, que forçou todo o poder público
a fazer só mudança de tarifa nos momentos em que as escolas estavam em férias. E provavelmente era o que a ACM na época ia fazer agora também, e provavelmente não iria ocorrer um aumento de passagem. Então, assim, já houve isso nesse século e na última década, e eu acho que a gente tem que considerar esse aspecto, porque já havia um prenúncio de algo de revolta na população nessa questão. Em relação ao nacionalismo que foi colocado, eu acho que, assim, eu concordo plenamente que não é essa abordagem que a gente tem que fazer, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar atento, porque vários indícios aconteceram de que poderia ocorrer um processo de cercear direitos públicos e da polícia ocupar mais espaços. O exército foi para as ruas em alguns lugares, em Minas Gerais, a Força Nacional foi colocada nas ruas, e havia alguns indícios, inclusive, de fortalecimento de partidos de direita, inclusive do chamado Partido Militar, que está se fortalecendo com esse processo. Então, assim, acho que a gente tem que ter cuidado, e eu acho que a esquerda tem que se fortalecer, inclusive, para essa discussão. Porque, assim, o que eu tenho visto também é muita gente chamando as pessoas que estão nesse processo todo de anarquistas e tal, e que eu acho que, assim, a gente esquece isso como algo ruim, né? Mas a gente esquece toda a contribuição que foi dada pelos movimentos anarquistas, inclusive na Revolução Russa e tal, no Brasil, que aconteceu também, e os anarquistas foram exterminados quando começaram a criticar a tirania que estava sendo posta e a ditadura que foi colocada na Rússia e em outros lugares. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com os termos que a gente usa também. Sobre o zoom que a mídia dá, eu acho que tem outro aspecto do zoom, que para além do zoom na violência, a mídia mostrava todo o movimento acontecendo e mostrava zoom em determinados cartazes que eram do seu interesse. Então, também tinha esse aspecto da influência da mídia em dizer o que a população que estava na rua estava reivindicando. E aí, acho que o que é mais importante também, assim, a gente analisar como a gente consegue aproveitar esse momento para tornar essas lutas mais permanentes. Como é que esse momento pode ser analisado em relação à questão das instituições ou a participação dos conselhos nesses espaços? Será que isso vai causar alguma repercussão mais forte nesse aspecto? E em relação aos movimentos sociais, como é que os movimentos sociais se apropriam desse momento e como é que eles conseguem discutir mais essas pautas para se fortalecer e aí sim construir um outro processo e colocar suas pautas que continuam esquecidas, porque o que o Congresso tem feito é colocar as pautas que talvez causem um impacto menor em termos de mudanças sociais e reais. Eles colocaram as pautas principais do que estava realmente na mídia, mas as pautas principais, reforma agrária e outras pautas, como já foi comentado aqui, não entraram ainda nas pautas de discussão e não entraram nessa discussão mais ampla. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Carla Ribeiro, eu sou estudante aqui no mestrado de administração e diretor do IDEB. O que eu queria colocar aqui rapidamente, eu estou sentindo falta muito fortemente nessa discussão do que está sendo dito. Eu acho que a mensagem é clara, quer dizer, a mensagem é internet e rua. Essa é a grande mensagem, o resto das coisas proliferam. Mas assim, eu acho que a gente devia pensar nas mídias todas, porque taxar simplesmente a mídia oficial, tradicional, velha e arcaica, eu acho que às vezes pode ficar perigoso, porque a mídia não está falando a cobertura desse evento. A mídia está pautando o país há algum tempo como uma voz única, ou seja, articulada, única. Muda-se os governos, o poder não muda. O poder é a economia que é gerada, que é quem continua lucrando, que não pagou de lucrar em nenhum momento no país. Então, eu acho que tem uma reforma da mídia que está na Constituição de 88, que não foi feita a regulamentação. Eu acho uma coisa extremamente grave, uma pauta que o movimento devia colocar. Eu acho que quando o Malu fala da questão da visibilidade, por exemplo, eu nunca vi uma manifestação política no Brasil ser coberta ao vivo às 10 horas da noite, se dirigindo para o Palácio dos Bandeirantes. É um erro aquilo ali. Se for andar para o Palácio dos Bandeirantes sem estar sendo transmissão ao vivo, ninguém vai, porque vai ser massacrado lá queimado, naquele vazio. Então eu acho que, assim, eu vi para jogo da FIFA para mostrar cartaz de manifestação. Já vi muito cartaz na Fonte Nova não ser mostrado em nada, em nenhum momento. Então eu acho que a gente tem que ponderar, pautar a democratização da comunicação do país. Porque no momento que a tecnologia permite que ferramentas como a internet, como o Face, como todas as outras coisas da rede que possam estar circulando, arrefece
o sentimento do direito à comunicação, porque todos têm uma possibilidade de comunicação, de uma expressão massiva na comunicação, mas o discurso massivo de uma televisão como a Globo, por exemplo, a Bandeirantes, todos articulados, que nesse momento se articulam totalmente, com circulação em rede, com foco no mesmo incêndio em todas as capitais do país, dizendo o que quer, colocando pautas mais genéricas do que o movimento, porque eles, quando falam educação e saúde, eles estão colocando alguma outra coisa em jogo, ou seja, é a primeira pauta que se consegue para uma manifestação de oposição no Brasil. Então, eu acho importantíssimo o recado que está sendo dado à esquerda estabelecida, que está se pautando por 6 milhões de votos que teve na Bahia, ou tantos milhões de votos que teve no Brasil, e acha que não precisa escutar mais nada, e aí cria uma base imensa e acha que não precisa ouvir as vozes das minorias, que no Brasil são maiorias, né? O Brasil é um país que as minorias são maiorias. Então, eu acho que o recado é impressionantemente forte e está dado. Agora, como pensar a questão da comunicação para além da internet, para a gente não ficar fascinado com o processo da internet. Já quando o Nelson fala, tem 1 ano e meio que está na pauta e não é votado, a legislação de comunicação do Brasil, da legislação cidadã de 88, não foi regulamentada. Ou seja, não foi regulamentado, e quando não é regulamentado, o privado faz o que quer, porque não está regulamentado. O público não faz nada, porque não está regulamentado. Então, nós temos que pressionar o presidente, colocar na pauta, não deixar que todo mundo fique atrás do 4G simplesmente, e uma grande parte da população sem jeito nenhum para se comunicar. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu gostaria de colocar aqui. Antes de passar para o outro, de falar assim, professora Ivone Maia, defendendo aí a liberação do Wi-Fi em toda a cidade, ela colocando que estava ali perto na Praça Piedade e conseguiu pegar o Wi-Fi da UFBA, isso foi muito importante nas manifestações. Aliás, esse é um movimento interessante, eu não sei se vocês acompanharam, deu problema ou proposital ou por sobrecarga no Largo da Batata em São Paulo, no 3G. Imediatamente começou um movimento enorme na internet, pedindo para as pessoas nas casas abrirem o seu Wi-Fi para com isso poderem postar as fotografias. Quer dizer, isso é uma coisa bacana também, que é um movimento importante. O que mais? Boa tarde, eu sou a professora Simone, professora de televisão da Faculdade de Comunicação. Tem algumas questões que eu estou assim, bastante incomodado, eu participei da manifestação da Rita no sentido de que eu estou orientando os alunos jornalismo, como devem gravar, o que devem preservar, né? No sentido de que a manifestação, ela se organiza a partir da internet, mas ela hoje está sendo pautada na periferia pela televisão. Interessante isso, né? Então, o Capão Bonito, as favelas do Rio, esses movimentos vão ser diferentes, eu acho, na forma de interpretação de outros movimentos que nós estamos vendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, classe média, estudantes universitários, né? Porque a lógica e a ética da favela em relação à violência é uma. A lógica da classe média, quando bate na bomba, a violência é outra, né? Então nós temos que ver o seguinte, vão na frente dos movimentos alguns grupos. Interessante. A OAB aqui em Salvador decretou na quinta-feira, de manhã, no programa da rádio Band News, logo cedo, dizendo 2 quilômetros em volta do estádio de futebol são áreas brasileiras que não deveriam ser cercadas. Tem uma área de soberania que está em território nacional e território brasileiro. Então eu comecei a ver a questão da legislação. Bom, pensando na questão da legislação e da questão da soberania nacional, os grupos que estão na frente estão certos. Porque os grupos que vão atrás, considerados pacíficos, nem são pacíficos assim. Porque se você tiver uma ótica de que 2 quilômetros em relação ao cercado, vai haver policiamento, vai haver repressão, vai haver não sei o quê, quer dizer, quem nós estamos colocando na frente? Os movimentos. É uma questão que a mídia, né, na documentação visual, está pecando. Vocês não viram nenhuma matéria entrevistando pessoas até agora que estão na frente dessas coisas. Quebrando tudo, estão chamando o problema da questão do vandalismo, né? Porque eu também sou como você, André. Eu vou para casa com o vidro fechado, eu tenho medo, né? Então, na quinta-feira, a ideia que me parece interessante, como a televisão tem se comportado, é separar que existe um movimento pacífico, né, de